Olá, tudo bem? Então, pessoal, mais um vídeo aqui sobre tríade consciente, inconsciente e subconsciente. Por gentileza, se curtirem o canal, por gentileza, acione o sininho, curte, seguem, compartilhem, fortaleça o canal. O consciente é tudo que temos consciente. O seu próprio nome já define, né? Porém, nesse nosso consciente, ele tem três fases. Ele tem o consciente do dia a dia, que é aquele consciente que usamos para lidarmos, socializarmos, vivermos o nosso dia a dia sem muitos solavancos emocionais. Tem o consciente da memória. O consciente da memória é o consciente que utilizamos quando acionamos a nossa necessidade emocional, né? Isso está vinculado aos nossos relacionamentos, famílias. Isso significa que 100% de tudo que aprendemos, ele está registrado em nossa memória, ele está registrado em nosso consciente. No consciente fresquinho, ou no consciente memória, ou no consciente inconsciente. Ele sempre está guardado dentro de a gente. Acessamos ou não acessamos. Tem o consciente inconsciente, que é aquele que não desejamos entrar em contato. Ali ficam os nossos medos, os nossos traumas, as coisas na qual nos incomodam entrar em contato. O nosso inconsciente, isso é o nosso consciente. O nosso inconsciente, ele é formado pelo consciente e pelo o nosso subconsciente. O subconsciente é toda a memória que temos de todas as nossas vidas passadas, de todas as nossas reencarnações. E essas memórias são divididas também da mesma forma. As que foram mais emocionantes, na qual ocorreram coisas muito mais emocionais para o indivíduo na época que hoje é você, essas estão mais latentes, essas estão mais à frente no nosso subconsciente. E as que não tiveram tantas emoções, vamos dizer assim, elas estão um pouquinho mais ao fundo. Para alinharmos e acessarmos essas nossas vidas subconscientes, eu aconselho e não vejo uma outra forma a não ser por intermédio da meditação de imersão. Porém, eu não aconselho fazer a meditação de imersão antes de estar praticando a meditação reflexiva. Por quê que eu digo que é a única forma, não tem uma outra forma de fazer isso? Porque para você ver a sua tríade funcionando na prática, para você observar a sua tríade agindo exatamente como você a conduz, você tem que praticar a meditação reflexiva. A meditação reflexiva vai fazer com que você comece a perceber parâmetros e padrões em você, na qual passava desapercebido, que é o costume que eu tenho de falar, que fazemos tudo por osmose. Não pensamos, não analisamos isso. E simplesmente agimos. Como haverá equilíbrio se o que predomina na nossa cabeça é o nosso inconsciente? Nós vivemos o que nós sentimos, né? Nós se defendemos pelas verdades absolutas que tem guardada dentro da gente. E essas verdades absolutas, elas foram adquiridas pelo consciente, principalmente no nosso primeiro e no nosso segundo setênio, e jogado lá para o fundo. E começa a formalizar o nosso inconsciente. Então,
como é possível, né, ter um equilíbrio na tríade, ter uma compreensão da tríade, se nós vivemos basicamente com o nosso inconsciente, mesmo que não saibamos disso. E ele é formado pela consciência do nosso consciente e pela consciência do nosso subconsciente. Quem sabe que o subconsciente são memórias das nossas vidas passadas? Eu não conheço ninguém no planeta, até o momento, que tenha falado sobre isso, de tudo que eu leio, de tudo que eu pesquiso. Claro, se eu for pegar a antiguidade, se eu for pegar Próculo, tem diversos segmentos que claramente você associa e percebe que todo esse inconsciente, esse subconsciente, está vinculado às nossas memórias, às nossas vidas passadas. Mas tirando isso, praticamente ninguém. As pessoas não vivem com a filosofia no senso comum. O senso comum é uma coisa e a filosofia é outra. Por isso que eu digo que é necessário fazer a meditação reflexiva antes de fazer a meditação imersiva. Se você praticar a meditação imersiva sem ser praticante, na verdade, da meditação reflexiva, a probabilidade de você estar praticando um exercício que é muito utilizado, chamado e conhecido como regressão. Porém, na maioria dessas regressões, nós não saímos do nosso inconsciente. Isso significa o quê? Que toda essa regressão que nós estamos fazendo é simplesmente mera criação do nosso inconsciente. E normalmente ele está vinculado ao nosso ego. Por exemplo, todo mundo que pratica regressão, ele foi rei, foi príncipe, foi Deus. Nunca ninguém foi um simples cidadão, sempre é alguma coisa. Então, isso é criação do inconsciente. Para você começar a adentrar o seu subconsciente, primeiro você tem que organizar o seu inconsciente. A única forma que eu encontrei de fazer isso é por intermédio da meditação reflexiva e depois a meditação imersiva. A reflexiva vai fazer com que você se autoconheça, é o verdadeiro autoconhecimento. E a imersiva você começa a entrar e entender muito mais os conhecimentos que você tem. Lembra no vídeo anterior? Quando você faz uma imersão para uma vida anterior sua, além de você assistir e presenciar toda aquela cena que ocorreu, você também aciona o espírito do momento, o Zeitgeist do momento, as regras, as normas que predominam no espaço que você viveu, na sociedade, num país, enfim, no espaço no qual você vivia, que predominava as suas coisas. Mais uma vez, obrigado pela atenção. Por favor, curtem o canal, divulguem, compartilhem, acione o sininho, que o próximo vídeo, assim que eu colocar no ar, você recebe uma notificação. Tá bom? Obrigado, fique bem.